Meus irmãos amados, a paz do Senhor, Pastor Félix, da Igreja Campo de Colheita, em Bom Jesus da Lapa. É uma alegria muito grande estar nessa tarde gravando essa mensagem que certamente alcançará o teu coração como bênção vindo da parte de Deus para a tua edificação espiritual. Eu quero convidá-los a um texto bíblico que se encontra no profeta Isaías, no seu capítulo de número 53. Eu quero ler convosco os versículos de números 4 e 5, que nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus amados irmãos, hoje em todo o mundo nós entendemos que se comemora a morte de Jesus Cristo, intitulando essa sexta-feira como Sexta-feira da Paixão. Na verdade, nós entendemos que precisamos relembrar sempre a morte de Jesus Cristo no Calvário. Não termos apenas um dia no ano para relembrarmos esse ato tão nobre, esse sacrifício tão especial, esse sacrifício tão poderoso, esse sacrifício que veio mudar a história da humanidade. Desde o princípio, nós vamos entender que tornou-se um propósito de Deus quando lá no Éden o homem transgrediu aquilo que Deus havia determinado para que ele cumprisse e assim desfrutasse de toda sorte de bênção que já estava estabelecido no coração de Deus, e bênçãos essas que alcançaria não somente a Adão e a sua família, mas toda a raça humana. No entanto, Adão pecou, Adão transgrediu, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Porém, Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus é eterno. O homem também Deus fez com o propósito de que ele fosse eterno, que ele tivesse uma eternidade junto ao próprio Deus. E quando eu digo junto, é junto mesmo, porque a Bíblia nos registra que no final de cada dia, Adão recebia a visita maravilhosa, a visita do próprio Deus, onde certamente ali ele tinha uma conversa muito maravilhosa, uma conversa de bênção, uma conversa onde revelava a alegria de Deus, a comunhão de Adão para com o Deus Todo-Poderoso. Então, em virtude disso, quando Deus vai visitar Adão, após Adão ter pecado, Deus chama Adão e Adão diz que ele estava escondido porque ele havia pecado. Quem vive no pecado não tem como encarar um Deus santo, não tem como se relacionar um Deus puro, não tem como se relacionar com um Deus, aleluia, soberano, com um Deus que ele é santo em toda a sua maneira de viver. Então, é por isso que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Mas ali, no Éden, Deus faz uma promessa linda, maravilhosa, quando ele diz que nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, representando ali o nosso maior inimigo, o maior inimigo de Deus. E na plenitude dos tempos, profetas anunciaram a vinda desse que esmagaria a cabeça da serpente. Profetas anunciaram a chegada daquele que restauraria novamente este homem criado por Deus conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, Jesus veio
conforme a promessa do Pai. Jesus veio conforme os profetas haviam anunciado. Nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher pura, de uma mulher temente a Deus, quem achou graça diante de Deus para trazer a este mundo aquele que esmagaria a cabeça da serpente. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías, então, ele escreve, inspirado pelo próprio Deus, esse texto. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. Ele foi afligido, sim. Ele foi ferido, sim. Porém, ele não merecia absolutamente nada do que lhe afligiu, do que lhe oprimiu. Quem merecia isto? Éramos nós, seres humanos, que herdou de Adão e Eva a semente do pecado. Então, Jesus vem e, atendendo um projeto do Pai, ele prega o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele toma o nosso lugar. Naquela cruz ele foi condenado. Naquela cruz ele foi rejeitado. Naquela cruz ele foi trocado por Barrabás. Naquela cruz ele foi zombado. Ele sofreu na sua cabeça uma coroa de espinhos a título de crítica. Naquela cruz, ele foi tentado a negar a si mesmo. Quando alguém diz: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e desce dessa cruz. Glória a Deus, porque Jesus não aceitou essa proposta indecente proveniente do inferno. Ele aceitou a cruz, ele aceitou morrer naquela cruz. Ele morreu, sim. Tomou o nosso lugar. E antes disso, antes desse momento acontecer, Isaías já escrevia: ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi oprimido, ele foi ferido. Ele afirma: o castigo que estava sobre ele nos trouxe, nos traz, nos garante a paz. Não a paz que esse mundo propaga, mas a paz que excede todo o entendimento, porque provém de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra, não viu um justo sequer, pois todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós já estávamos sentenciados à morte eterna, mas Jesus veio e morreu no nosso lugar. Porque ele morreu no nosso lugar, ele nos garantiu vida com abundância, ele nos garantiu vida eterna, ele nos garantiu aquela condição que Deus estabeleceu para o homem, vida eterna. Foi através da morte de Jesus que ele nos abriu um novo e vivo caminho. E mais tarde, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Depois desse caminho aberto, nós podemos então ter acesso ao Deus que restaura, ao Deus que nos purifica. O próprio Jesus se declarou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é esse novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Deus Supremo que nos ama incondicionalmente. Aleluia, glória a Deus. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados, ele morreu, e sendo aflito, sendo afligido, chega o momento em que ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus estava disposto a cumprir a vontade plena do Pai. É por isso que nós temos que glorificar a esse Deus, ter
ter Jesus Cristo como Senhor absoluto sobre as nossas vidas. E isso não passa de uma atitude de gratidão pelo que Ele fez por nós. Jesus estava disposto, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus cumpriu nos mínimos detalhes, de forma muito satisfatória, tudo quanto Deus tinha para que Ele cumprisse. Glória a Deus. O lindo de tudo isso é que a morte de Jesus nos trouxe libertação do pecado. A morte de Jesus nos trouxe vida. A morte de Jesus Cristo nos trouxe garantia de vida eterna. Mas Ele não somente morreu. Deixa eu te falar algo muito especial. Hoje as pessoas comemoram a morte de Jesus. Somente um dia no ano, quando poderia estar comemorando sempre. Porém, o túmulo onde Ele foi colocado foi um túmulo emprestado porque seria por poucos dias. Apenas 3 dias. Jesus não teve um túmulo. Jesus esteve lá a título de empréstimo. Aquele túmulo não era de Jesus, porque ao 3º dia, aleluia, aleluia, aquele túmulo não segurou o meu Salvador, o teu Salvador. Aquele túmulo foi aberto milagrosamente e Jesus ressuscitou ao 3º dia. Glória a Deus. E porque Ele ressurgiu, podemos desfrutar de uma vida abundante nele. Porque Ele ressurgiu, podemos crer numa manhã de vitória. Porque o pecado já não tem mais domínio sobre a vida daquele que nele crê. Nós vamos ver que João registra dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Portanto, meu querido, você que está me ouvindo, a vida eterna em Cristo Jesus, a restauração em Cristo Jesus, a restauração espiritual para a tua vida. E Deus quer que você desfrute desta vida abundante, desta vida eterna, dessa restauração, dessa justificação em Cristo, porque nele podemos ser justificados e viver uma vida que agrade plenamente ao Senhor, uma vida de comunhão com Deus, uma vida onde nós vamos ter a garantia de que somos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mas Jesus nos dá uma informação, uma instrução muito linda, que quem deixar as coisas desse mundo por amor a Ele, tem 100 vezes tanto de bênção aqui na terra e por fim a vida eterna. Jesus morreu, é verdade. Mas é verdade também que o túmulo não o deteve. Ele ressuscitou triunfantemente, garantindo-nos uma vitória eterna, garantindo-nos que triunfaríamos contra toda a estratégia do nosso inimigo para nos fazer cair em tentação. Mas Jesus nos dá uma instrução, que devemos orar e vigiar em todo tempo para não cair em tentação. Portanto, sejamos gratos a Deus, porque a morte de Jesus foi um projeto de Deus para alcançar a mim e a você. A morte de Jesus já estava na agenda de Deus. Os soldados não o prenderam. Na verdade, foi Jesus que se entregou a si mesmo no nosso lugar. Então, Ele não foi preso, Ele se entregou por mim e por você. Onde você está, ouvindo essa mensagem, você pode entregar a tua vida a Cristo, considerando o sacrifício perfeito de Jesus no Calvário por você.
e aceitando-o como Senhor absoluto sobre a tua vida, permitindo que Ele conduza os seus passos através do Espírito Santo que foi enviado para nos guiar em toda a verdade. Eu quero orar pela tua vida. Mas onde você estiver, procure uma igreja mais próxima da tua casa e vá buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Eu quero te pedir, una a tua fé, a fé do pastor Félix, e vamos juntos exercer a nossa fé, porque tudo é possível ao que crê. Aleluia! E tudo quanto pedirmos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, certamente Ele nos concederá. Oremos ao Senhor. Meu amado Deus, é tão bom saber que o Senhor nos amou de maneira tão especial, a ponto de enviar o teu amado e precioso Filho, Jesus Cristo, para que Ele pudesse entregar-se a si mesmo, suportar aquela cruz, suportar aquela coroa de espinho, e tudo isso por amor a nós. Que em todo o tempo das nossas vidas, Senhor, possamos considerar isto e aceitar o senhorio absoluto de Ti sobre as nossas vidas. Nos ajuda a crer mais e mais na Tua palavra, que é fiel e verdadeira, digna de toda a nossa aceitação, a qual testifica do Senhor e nos mostra quem o Senhor é nas nossas vidas, mas também quem podemos ser em Ti. Guarde-nos em Teu santo e precioso nome, acrescenta-nos a fé e o ânimo em Te servir com alegria. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida e revelando a você os tesouros da palavra de Deus.